Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filha Questão, Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o AFHI. Ontem a gente falou sobre o AFHF, o irmão dele, o Ed Fund, né? E vamos bater um papo sobre o AFHI. Eu quis fazer esse vídeo logo na sequência, porque tem muita coisa aqui igual, né? Então assim, eu queria mostrar para vocês que, bem como eu falei lá no vídeo do AFHF, né? Que a gestão tá tocando o fundo como se fosse o AFHI mesmo. E o que eu tô curioso é para saber quando eles vão começar a comprar fundos imobiliários, para saber a estratégia deles, né? Mas enfim, eu queria gravar esse vídeo para mostrar que muitas das movimentações aqui, que aconteceram aqui, foram as mesmas que aconteceram lá, né? E assim, isso aqui não é uma crítica, tá? É algo até muito comum. Então você pega fundos irmãos, eles normalmente fazem as mesmas operações, né? Só que cada uma em um fundo diferente. Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui o que rolou no mês de AFHI. Informações do fundo que a gente já está acostumado, já sabe, né? Tem sua taxa de administração, não tem taxa de performance, ele tem uma política de não fazer nenhuma emissão abaixo do valor patrimonial, são 5 ofertas com custo zero, ele mesmo faz todo o custeio disso, né? Isso é bem bacana. Fundo é de 2021, uma cota patrimonial em R$ 94,11, cota mercado fechou ontem, sexta-feira, a R$ 94,77, subiu 0,18. Então assim, tá até um pouquinho acima do patrimonial. Aqui temos mais algumas informações. O fundo tem um PL de quase 430 milhões e são 37 mil cotistas. Aqui a gente pode seguir. Resultado gerado no mês, R$ 1,10. Resultado distribuído, R$ 1,01. Ele já vem pagando isso aí, se eu não me engano, já é o terceiro mês seguido. Tem um resultado total acumulado de 75 centavos, que é uma reserva acumulada mesmo de 50 centavos, e mais um resultado acumulado de inflação acruada dentro dos CRIs, de mais 25 centavos. Então aqui no resultado do mês, a gente vê aqui o resultado do mês e o resultado distribuído, o mais clarinho é o resultado distribuído, né? A gente vê que normalmente ele gera mais do que ele paga. Ó. Gerou mais do que pagou, foi igual, que foi um pouquinho menos. Enfim, a gente vê aqui muitas vezes que ele gera mais do que ele paga. Reserva acumulada, não à toa, continua subindo, né? Então lá em março bateu 16 centavos, de lá para cá foi só aumentando, tá em 50. Aqui na parte do resultado, a cota patrimonial do fundo apresentou uma desvalorização de 2 centavos, igualzinho que aconteceu lá no AFHF, e destacam que todas as operações do fundo estão adimplentes. Nos rendimentos, foi anunciado no dia 14 e pago no dia 21, total de R$ 1,01 por cota, que dá um dividendo mensal de 1,7 e anual de 13,59. E aqui, nas movimentações, justamente o que eu falei para vocês, né? Então, por exemplo, aqui ele começa falando que no dia 26/9 o fundo vendeu no mercado secundário aí 10 milhões referente ao CRI FGR2, a taxa de IPCA mais 9. Lá no FHF também foi vendido esse CRI, que aí ele conseguiu fazer um bom ganho de capital, e aqui também a mesma coisa, né? E tem mais ainda dentro desse parágrafo aqui, né? A equipe de gestão realizou uma movimentação estratégica com compressão da taxa, com o objetivo de girar caixa para aquisição do CRI Carrima Direcional, que também foi comprado lá no FHF, a uma taxa de CDI mais 2, né? Essa operação resultou em um ganho de capital de 285 mil, o que dá 6 centavos por cota. Aí aqui ele vendeu o CRI lá do GGRC, 12 milhões, né? A uma taxa de IPCA mais 9. A venda total do ativo foi a fim de gerar caixa para aquisição desse Carrima Direcional, então ele entrou bem pesado. A posição vendida foi adquirida por um veículo parceiro da gestora com previsão de recompra pelo AFHI. Isso aqui é bacana, ele já fez isso há uns 4, 5 meses atrás com outro CRI, ele vendeu, destravou a inflação acruada e depois de um tempo ele foi lá e comprou de novo. Então ele fez esse movimento novamente, pode ser que ele venha comprar futuramente, né? Aí tem esse CRI Casa Shopping, que no dia 1º de outubro o fundo comprou no mercado secundário 2,5 milhões, referente ao CRI Casa Shopping, a IPCA mais 9,35. Também comprou aí o CRI Rocha Verá, 3 milhões, taxa de CDI mais 2,60.
esse aqui é do JSRE, né? E esse CRI Carrima Direcional, que no dia 10 o fundo comprou aí no mercado primário 17 milhões, referente ao Carrima Direcional, taxa de CDI mais 2. Comprou também o GPA, Pão de Açúcar, no mercado secundário, mas bem pouquinho aqui, 236 mil, taxa de IPCA mais 11,1120. Comprou também o CRI Tibério, 2 milhões e 100 mil reais, taxa de CDI mais 2,70. E por fim, no dia 22 e no dia 23, o fundo comprou também no mercado secundário um volume de 10 milhões referente ao CRI Mateus, a taxa de IPCA mais 9. Então, assim, muitas dessas transações aqui, ó, eu até posso falar aqui para vocês. Eu tô aqui com o relatório do AFHF aberto. Então, FGR rolou lá no AFHF também. Carrima Direcional também rolou lá. E o Tibério também. O Tibério aqui, ele comprou. Na verdade, o Tibério ele comprou e lá no o AFHF ele vendeu, né? Então, talvez até ele mesmo tenha comprado dele, né? Enfim, seguindo aqui, nas projeções, quais que são? Aumentar a exposição em ativos indexados a CDI, com duration reduzida, bem a mesma coisa que está acontecendo lá no AFHF, e alocação em ativos IPCA, com taxa de aquisição superior à taxa média da carteira, sem incremento do nível de risco. E aqui ela até fala, né, que as aquisições dos CRIs Rocha Verá e Tibério no mercado secundário e Carrima Direcional no mercado primário aumentaram a exposição do fundo em ativos CDI, que em maio de 2025 era de 20% para 28% em setembro. Então aumentou bem aí, né? E no mesmo sentido, as recentes aquisições dos CRIs Pão de Açúcar, 3E, Casa Shopping, Redditor, Bem Brasil e TRX Mateus foram realizadas acima da taxa média do fundo, sem incremento da relação risco-retorno do portfólio. Outro aspecto que demonstra a geração de valor ativa, a venda desse CRI FGR, né, que resultou em um ganho de capital de 6 centavos por cota, e ele continua falando que em termos de resultado concretizado, no mês de setembro, a receita do fundo foi positivamente impactada aí pela venda dos dois CRIs FGR e do GGRC, né? Em virtude do destravamento da correção monetária presente nos papéis do ganho de capital gerado pela compreensão de taxa do FGR, né? Essas movimentações aí, elas reduziram o que ele tinha de inflação acruada nos CRIs, né? Mas isso aqui é algo comum. Aí aqui ele traz um dado aqui, 4 anos e meio do fundo, né? Então em 5 de outubro, o fundo completou 4 anos e 6 meses. A rentabilidade dele é ótima, tá batendo tudo aqui, né? E aqui ele sempre traz essa partezinha, né? Ele sacou lá também no AFHF, que de movimentações que ele fez, né? Então aqui tá do CRI FGR, deu uma tira anualizada de 20,56, foram 10 milhões investidos, um retorno de 1 milhão e 400 mil, período de 12 meses, né? IPCA mais 10, e tem esse Vitacom aqui também, que deu uma tira de 18,5, valor investido de 6 milhões e 300, quase 6 milhões e 400 mil, um retorno de 2 milhões, prazo de 36 meses, CDI mais 5. Aqui a gente vê em setembro a DRE do fundo, o quanto que ele gerou. Destaque aqui para a negociação de CRI, foi essas negociações que ele fez, o ganho de capital. Então se a gente pegar aqui, ó, dos últimos 6 meses, ele fez um ganho aí de 680 mil, sendo que desses 680 mil, só nesse mês aqui foram 400, então mais da metade aí, né? Se a gente pegar no ano de 2025, ele gerou aí 1 milhão, desses 1 milhão aí, só nesse mês foram 400 mil, então 40% em um mês só, bastante, né? Total das despesas, o quanto que deu o resultado, o quanto que ele entregou. E aqui a gente pode ver até no ano de 2025, né, o quanto que ele gerou, 43 milhões, e o quanto que ele pagou, 41 milhões. Então, assim, tá bem saudável aqui o fundo. Os últimos rendimentos, a gente vê aqui, R$1,01. Então, ele vem pagando R$1,01, é isso mesmo, tem 3 meses. Histórico de cotistas, não para de cair, né? Em algum momento, se eu não me engano, mais ou menos
ou aqui, uma casa de análise grande, não posso falar aqui o nome, né? Deu call nele, deu venda, né? E aí muitas pessoas saíram, né? É meio automatizado isso. Então, quando ele faz esse comunicado, muitas carteiras deles já fazem isso, já dão venda, né? E acaba perdendo muito cotista. E no histórico da cota patrimonial, ela caiu aí 2 centavinhos, né? Como eu falei para vocês no início do vídeo. Aqui um volume médio diário negociado de 840 mil. E aqui os CRIs dele, né? Nenhuma concentração aqui por CRI, né? Aqui a gente já vendo por devedor. Aí existe aqui o Grupo Mateus, 6,5. O direcional também com a mesma porcentagem, praticamente, né? E daqui para baixo, OBA, enfim, tudo abaixo de 5. No resumo da carteira, a gente vê a parcela alocada em IPCA, 65%, taxa de média de 8,47% e marcação a mercado 10,32%. E aqui de CDI, 26%, CDI, né? Taxa média de 3,1% e marcação a mercado 3,8%. Então, assim, middle risk clássico, bem clássico mesmo, né? A gente poderia até colocar como middle grade aí, né? As movimentações aqui. Aí aqui ele traz das operações adquiridas, né? Fala aqui de cada uma delas. E é assim, uma coisa que eu prestei atenção aqui. Ele coloca aqui o que é high yield e high grade, né? Então, assim, high yield, uma operação que é IPCA mais 9,35, 2 milhões e meio. Aí esse aqui é high grade, 10 milhões, taxa de IPCA mais 9. A diferença é mínima, né? A questão aqui que define o high yield e o high grade é o pagador, né? O Grupo Mateus é um grupo gigantesco, tá até listado em bolsa, é a TRX aqui por trás disso, né? E esse CRI Casa Shopping já é algo não tão grande quanto o Grupo Mateus, né? Então isso acaba levando a operação a ser tratada como um high yield. Não é aqueles high yield loucura que é... Como que é o nome? Loteamento, sabe? Seguindo aqui, por indexador, então a gente vê como tá um 70-30 praticamente, IPCA e CDI. Por instrumento, então assim, só investe em CRI mesmo, tem 6% aí em caixa. Os tipos de risco, contratual, pulverizado e corporativo. E por risco, aqui nós temos o high grade, quase 70-30 também praticamente, e high yield. E a gente vê por segmento. E aqui vemos todas as operações dele, né? E assim, galera, não tem mais o que falar não. Mais um mês de AFHI. Assim, eu sou muito fã desse fundo, gosto muito, ainda não tenho em carteira, mas não tenho por falta de oportunidade de compra. Dificilmente ele abre uma janela de compra, né? E muito por conta da resiliência dele. Então, assim, mesmo no mercado caindo, ele não cai tanto assim. Então, dificilmente ele abre uma janela de compra, mas quando ele abrir uma janela de compra, com certeza é um fundo que eu quero ter na minha carteira, né? Ele é ótimo. Destaque para esse mês aí o ganho de capital que ele vem fazendo, né? E assim, pô, não tenho o que falar desse fundo, de verdade, não tenho o que falar. A única coisa que eu gostaria que aí não é o fundo em si, é a gestora dela criar mais fundos para o mercado, sabe? Então assim, ela já tem esse fundo aqui de CRI, agora já tem o Hedge Fund lá, o AFHF, queria que ela criasse mais fundos para trazer para o mercado, sabe? A gente está muito carente de fundos bons. E ele vem fazendo um ótimo trabalho. Então, assim, essas gestoras que vem fazendo um grande trabalho, eu tenho certeza que não é o melhor momento, não é um momento oportuno de você fazer um IPO, tentar levantar dinheiro, mas eu não tenho dúvida nenhuma que uma gestora como essa, como a Araújo Fontes, se ela fizer, eu acho que ela consegue levantar ali tranquilamente. Então é isso, galera. Não tem mais o que falar, não. Mais um mês de AFHI. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Segue lá no Instagram também, @ofilhoaquestão. E é isso, galera. Valeu!